Há uma pergunta da minha aluna Lídia. Ela diz assim: Isabela, na sua obra, a senhora retrata muito viva a relação de seu pai com o racismo praticado naquela época. Como foi para você descrever todas aquelas ações de alguém que também lhe amavam tanto, né? De alguém que lhe amava tanto, mas como os outros, as atitudes eram totalmente diferentes? Como foi descrever esse pai, Isabela? Eu acho que mais difícil do que descrever esse pai foi como foi viver com esse pai, viver com ele quando ele regressou de África, como foi viver com ele, estar em guerra com ele, não poder falar de política com ele, nem de negros, nem de nada. Isso foi muito difícil. Olha, quando eu descrevo o meu pai, o que eu faço um trabalho que é um trabalho que me permite a mim. Eu precisava de expor o meu pai, entregar o meu pai ao mundo. O meu pai que me perdoa, eu sei que ele me perdoa, mas eu precisava de entregar o meu pai ao mundo, tal como eu o vi e não gostei, para poder continuar a amar aquele homem que eu amava tanto, tanto, e que me tratou tão bem como filha. Ele tratou-me tão bem como filha e tratou tão mal, de forma tão injusta outras pessoas. E o meu pai não era um homem mau. O que é curioso é que esta coisa da banalidade do mal é mesmo verdade. Aquela coisa da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal é mesmo verdade. O meu pai era um homem muito generoso e muito bom, e, no entanto, exercia o poder sobre o negro de forma terrível, brutal, com possibilidade de espancar e de usufruir da vida do outro livremente. E tinha outros momentos de generosidade e bondade também. E o mal e o bem no meu pai andava. Eu nunca sabia qual era o. Nunca sabia quando é que ia ser mal ou bem, era sempre tão difícil. Mas descrever, como é que foi descrever? Foi terapêutico, foi muito terapêutico, muito bom. Foi muito bom. O livro foi escrito a uma grande velocidade, como se tudo aquilo jorrasse da minha boca para fora, do meu peito para fora, sabe? Eu acho que jorrou do peito para fora. A uma grande velocidade, porque eu precisava de dizer ao meu pai tudo aquilo. Eu queria que ele ouvisse do meu cérebro, do meu coração para o cérebro dele, para o coração dele, que já não está vivo. Eu queria que ele ouvisse isso. E acho que hoje eu estou em paz com o meu pai. Hoje estou em paz com ele. E espero muito que, se existir uma outra vida, possamos voltar a encontrar-nos e possamos viver um amor mais pacífico. Mais pacífico. Essa volta ao passado, né? É um convite para o leitor, Isabela, a enfrentar, a fazer uma volta analítica, né? Para que a vida prossiga. E ao final da narrativa, a narradora realmente faz isso. Ela faz uma conversa com ela mesma, né? Que ela está livre, que a noite é o dia dela. Que poético isso. Posso ler um pedacinho? Pode, eu adoro esse capítulo. Então tá. Vou ler. Caiu a noite sobre todas as coisas que nascem da terra, que tocam a terra, que confinam os seus limites. Tu estás sobre a terra, quero dizer, revolves-te nela,
Entendeste o teu corpo ao comprimido entre os arbustos, quieta, sentindo comichão pelos insetos que deixas subirem-te os braços, sorvendo o odor enjoativo do chão. Agora em repouso, o odor acre das folhas que a frescura da noite umedeceu. Era isto que querias, este cheiro. Sentas-te, sorris, é exatamente como imaginavas. Purpurinas multicolores brilham entre os ramos das árvores, iluminando os vultos das aves caladas. Fragmentos de luz que se alteiam e apagam na escuridão, suspensos como libélulas. Barulhos tão leves. Belíssimo isso. Asas, uma ave piou, uma brisa levanta folhas, folhas batem nas folhas, o peso de patas quebra ramos, os cães selvagens espreitam-te. Os que como tu não são nada bem definido, nem cães nem lobos, não te ladram. Os cães nunca te ladraram. Cheira-lhes os sexos, sim, são da tua laia. Boa companhia, lambe-lhes os focinhos, podes lamber. Dormir enroscada na matilha se quiseres, o cheiro doce do sono, do calor, tão embalada, não te importa. A terra no cabelo, nem nas unhas, esfrega-te. Ris, ouves o teu riso incomodar a noite, que silêncio, que ternura. Tudo é verdade, tu trincas a terra, lambe-la contra o céu da tua boca. Claro que recordas esse sabor. Sabias que havias de recordar esse sabor. O chão tem todo o mesmo travo final, argila e a osso de vaca moído. A terra é doce, e agora pode subir de novo às árvores, o limoeiro, teu velho quintal na matola. Sentes-te leve. Se calhar podes voar, como outrora voaste. Tinha saudades. Confessas para ti própria, tinha saudades disto, a liberdade. A noite caiu longa, e a noite é teu dia. Vais adaptar-te uma vida, tem muitas vidas, tu sabes. É a primeira noite que dormes na rua, que não tens cama, estás eufórica. Como vai ser a tua primeira noite? A que casa regressarás, né? Regressarás? Quanto tempo permanecerás sobre a cova onde o teu passado apodrece? Não devias pisar a tua campa. Para onde vais? Para onde vais agora? Afinal, a narradora está livre, né? Ela fez ela fez o seu processo de análise, passou pela sua análise de vida e ela encontra aquilo que ela deseja desde o primeiro capítulo, né? Que é o vulto, que é o impulso para voar, o impulso para ser totalmente livre dos vestidos, livre do racismo, livre dos conflitos políticos entre ela e o pai, livre dessa traição que ela acaba cometendo ao não contar a verdade dos retornados, né? E para mim esse é o capítulo realmente de trincar a terra. Foi belíssimo, cheio de aliterações, né? Repetições de consoantes, repetição de vogais, totalmente ritmado. A beleza da literatura. Olha, esse capítulo foi escrito de uma só vez, não foi corrigido. Não foi corrigido. Foi escrito no blog. Tchá, ficou. Eu não consigo corrigir uma única palavra desse capítulo e acho que valeu a pena ter nascido para ter escrito esse capítulo que eu não sei como escrevi. Eu própria me fico com os pelos em pé. É um capítulo sobre liberdade, sim, e é um capítulo muito literário. A liberdade é um dos valores fundamentais pelos quais todos nós temos de lutar e em todos os aspectos da nossa vida. Não é só a liberdade que temos de ter como cidadãos, independentemente da raça a que pertencemos ou do género a que pertencemos, mas também temos que ser livres dentro do nosso coração, livres na nossa consciência,
temos que seguir o caminho que a nossa consciência nos dita. Eu estou sempre a seguir o caminho que a minha consciência me dita, mesmo quando ninguém está de acordo comigo. Eu estou em paz com a minha consciência, e se estou em paz com a minha consciência, então está correto. E foi assim sempre, desde que eu era menina. Quando eu cheguei a Portugal, quando eu cheguei a Portugal em 1975, os brancos que tinham regressado do território africano, que estava sob poder português, eles não eram bem vistos em Portugal. Eram muito mal tratados porque eram considerados os carrascos, eram aqueles que tinham estado em África a explorar os negros e a maltratar os negros. E, em parte, isso é verdade. Homens como o meu pai exploraram a mão de obra negra e maltrataram também os negros. Não todos, mas alguns sim. E quando eu cheguei a Portugal, eu não podia contar a mensagem que o meu pai queria que eu contasse. O meu pai queria que eu contasse uma mensagem que era politicamente favorável aos conservadores fascistas, que era que os portugueses eram muito bons e se a África fosse entregue se houvesse independência, mas se a África ficasse para os portugueses brancos, aquilo ia ser uma terra muito boa. Eu acho que ia ser uma terra como o Brasil, com o racismo encapotado, é o que eu acho que iria ser. Mas o meu pai tinha uma versão que queria que eu contasse em Portugal e eu nunca pude contar a versão do meu pai, porque eu sabia que essa versão não era a versão verdadeira. Quer dizer, é verdade que os negros tinham revoltado, como agora nos Estados Unidos. É verdade que os negros tinham saqueado e matado os brancos. É verdade que tinham acontecido muitas violências contra os brancos. Mas eu pensava, e todos aqueles olhos dos negros que eu via antes, injustamente, olharem para mim com aquele olhar, só aqueles olhos em que eu via, menina, menina, como é possível isto estar a acontecer? Porque eu via aqueles olhos deles. Então havia muita realidade, muita coisa para contar. Então eu não podia contar a verdade do meu pai. E quando eu escrevo o caderno, eu conto o que o meu pai queria que eu contasse, mas eu também conto aquilo que eu vi. Porque as duas coisas tinham que ser contadas. O que eu vi e o que o meu pai viu. Então, no caderno, essas duas versões, elas estão lá. É complicado fazer essa separação desse momento em que você vive em Moçambique e assiste a isso e do momento atual, né, na circunstância em que nós vivemos hoje. Eu vejo que as pessoas comentam muito a violência pós a morte do George Floyd, né? E também no livro, os portugueses, os retornados, né, e os que sofreram ataques dos moçambiquenses, né, eles ficam revoltados com a violência dos negros, né? Como assim? Sim. Como isso é possível? Mas isso é uma reação tão... eu não faço uma apologia da violência, nunca farei, mas é uma reação tão óbvia diante do que eles viveram, que chega a ser beira o ridículo essa dor, né? Esse lamento do retornado, ou dos soldados brancos portugueses, ou dos soldados de Portugal, mesmo que tenham nascido em Moçambique, acabaram sofrendo. É óbvia, né? É uma obviedade essa reação. Ela vai acontecer. Sim, eles foram brutalmente oprimidos, né? Eles agora estão com o poder. Como eles vão reagir? Oh, Francine, a violência é a violência e a morte é a morte. Algumas das crianças
com as quais eu brincava foram assassinadas e eu nunca mais as vi. Foram assassinadas quando os negros se revoltaram e tiveram liberdade e precisaram de se vingar dos brancos. E é óbvio que se você oprime uma pessoa e a trata mal, essa pessoa, como resposta, vai sentir raiva e essa raiva vai resultar num tratamento igual ou equivalente. É óbvio. Mas você é um ser humano. E se matarem um amigo seu, se o assassinarem, uma criança com a qual você brincou, você não fica indiferente a isso. E eu conhecia crianças com as quais eu brinquei que foram assassinadas nessas revoltas. Então, a violência nunca é boa. Em nenhuma direção ela é boa. Agora, se você me diz que ela é esperável, é esperável, é óbvio que vai acontecer. Mas não é fácil lidar com essa violência, nunca é fácil lidar com a morte, com a violência, com a carne cortada, com o sangue a escorrer. Não é bom, não é saudável, não, e marca uma pessoa para sempre. Marca. Eu lembro de um trecho da narrativa, já quero comentar, porque foi um dos amores da narradora, né? O Primo, em que ela construiu vários sonhos, né? Com o primo. E quando enterra-se a farda, enterra-se a faca, né? As armas desse primo, elas cheiravam a sangue, né? Estava impregnado o cheiro, né? O odor da violência. Então, a narrativa, também não comentei isso, mas ela é muito sinestésica, né? A narradora passa sensações desse pai doce, dessa terra doce, desse cheiro de sangue, do cheiro da manga, da textura da manga, né? Isso... Os sentidos estão muito presentes, todos os sentidos estão muito presentes ao longo da narrativa, não é? Sim, muito. Eu realmente sentia muito, assim, é uma narrativa muito sinestésica, realmente. Exatamente isso. O pai explode de sentidos, né? Quando começam quando a narradora começa a contar dos brancos que iam às pretas, como era o corpo dessas pretas, né? Isso tudo, assim, é muito expressivo na narrativa. Isabela, eu tenho mais uma pergunta aqui, que a gente não quer te alugar muito, a gente sabe que está tarde aí em Portugal, né? Quase meia-noite aí. Não se preocupe, continue. Mas tem uma pergunta da Isadora Turato, minha aluna lá de Bento Gonçalves, que leu o livro, né? Ela diz assim: Isabela, diante dos atuais protestos antirracistas, qual a importância do caderno de memórias coloniais hoje? Qual é a mensagem que podemos tirar dele nesse momento? Olha, eu há pouco estava a dizer à Francine, quando estas coisas aconteceram nos Estados Unidos, eu senti que já tinha vivido isto já era uma realidade que eu conhecia. Não é possível continuar a manter não é possível que uma sociedade civilizada, humanista, no qual nós queremos que todos sejamos bem tratados. Não é possível continuar a ver as cenas que vemos no Brasil com os negros, a relação dos negros com a pobreza dos negros, as favelas, o crack. Não é possível ver essa situação é igual nos Estados Unidos. Os bairros dos negros são bairros
não, são favelas dos Estados Unidos. As favelas dos Estados Unidos também existem. Não são no morro, mas são casas onde muitas vezes não têm água e não têm luz e não têm acesso à educação e vivem de um apoio do Estado fraquíssimo e não têm acesso à saúde. Então, o que é que o mundo civilizado, ocidental, mantém? Uma sociedade de escravos. A que não chama escravos, chama as pessoas com menos recursos. As pessoas com menos recursos. Pessoas com menos recursos quer dizer os nossos escravos, aqueles que nós mantemos com algemas e com o ferro no pescoço para nos servirem, porque não lhes damos educação, porque não lhes damos saúde, porque não lhes damos condições de vida. E como não lhes damos nada disto, eles continuarão sempre sem ter acesso ao pensamento, sem ter acesso a uma educação afetiva, sem ter capacidade sequer para pensar, para organizar um pensamento. E é uma forma de transformar as pessoas em não pessoas. Então, a tua pergunta é: o caderno de memórias coloniais, como é que expõe isto? O caderno de memórias coloniais expõe esta realidade, diz como é que se faz, diz como é que isto acontece. Aconteceu no passado tal como acontece hoje. Tal como acontece hoje. Os africanos, deixa-me só dizer isto rápido. Claro, por favor. Os moçambicanos viviam fora da cidade de Maputo, em bairros de lata e de cana. Era a favela deles. E porquê nos arredores da cidade? Porque era fácil, era rapidamente, podiam chegar à cidade para trabalhar para o branco. Porque a única forma que eles tinham de ganhar dinheiro era para comer e era vir trabalhar para o branco. Então a favela chamava-se... agora não me lembro. Como é que eu digo no livro? É palhota? Não, nós dizíamos o... Manchaba? Machamba? Não, eu já me lembro. Caniço? O caniço. Porque era de cana, era a palhota feita de cana. Então, o caniço ficava em volta da cidade e eles vinham trabalhar para dentro da cidade. Então, o campo de escravos ficava no redor da cidade, não é? No redor, não era dentro, era no redor. Mas eu acho que o Caderno de Memórias Coloniais é um livro importante. É um livro importante para a história de Portugal, para a história do Brasil, para a história do mundo, e para a história para toda a história que se faça sobre o colonialismo. E eu não fiz de propósito, porque eu não tenho qualquer interesse em ser uma pessoa importante, nem em... Eu quero continuar... Eu gosto muito de ser uma pessoa simples, de viver uma vida simples e não tenho manias. Portanto, eu não escrevi esse livro para ser importante. Eu escrevi esse livro porque eu precisava de transmitir essa mensagem. E eu gostava eu gostava e tenho tido sorte com isso. Esse livro tem sido muito lido pelas pessoas, muito amado pelas pessoas. E o meu coração fica muito grande com isso. Eu sinto que o meu coração fica grande. A gente que agradece, né? O artista, o autor, né? O escritor, ele passa pelos caminhos errantes. Você mesmo disse em outras palavras isso, mas esses caminhos errantes levam a alguns resultados muito incríveis e um deles é, com certeza, a narrativa de Caderno de Memórias Coloniais. Isabela, eu só gostaria de falar aqui no capítulo 15, são capítulos curtos, né? Porque são crônicas, basicamente, elas podem ser lidas aleatórias, né? De modo aleatório também. Claro que também de forma cronológica dão uma unidade à obra, evidentemente, mas há um outro trecho
porque nós vivemos um momento de ascensão, houve um deslocamento de classes sociais no Brasil, mas ainda há muito engessamento nessas mudanças de socioeconômicas que acontecem entre a população negra. E há uma parametrização da existência negra pelo branco, e nesse capítulo a narradora diz: trabalhando poderiam ganhar dinheiro, e com dinheiro poderiam prosperar, desde que prosperassem como negros. Poderiam deixar de ter uma palhota e construir uma casa de cimento com telhado e zinco. Poderiam calçar sapatos e mandar os filhos à escola para aprenderem ofícios que fossem úteis aos brancos. Tudo a serviço dos brancos. Havia muito a fazer pelo homem negro, cuja natureza animal deveria ser anulada para o seu bem. Para o seu bem, na verdade, é para o bem do homem, para o próprio homem, né? Essa exploração do homem para o bem do próprio homem. Mas eu quero dizer aqui que mesmo que o negro esteja, né, vivendo um processo de acesso às universidades, né, no Brasil eu sempre acentuo a importância das cotas, né, a importância da filantropia e das bolsas nas escolas privadas, né, mesmo assim, o negro ele ainda está num lugar imposto pelo branco, né, de inferioridade. Né? Hoje mesmo, de manhã, eu comentei aos alunos que há uma pergunta que precisa ser feita recorrentemente. Se eu entro no cinema, né, que é um dos trechos também importantes da narrativa, o cinema ele é arquitetado para brancos e negros. Tinha os bancos de pau, né, que não eram estofados, que ficavam na frente, os bancos estofados, né, e os negros, sem saber que havia uma placa dizendo que aquele lugar não era destinado a eles, mas eles sabiam que os bancos de pau eram para eles sentarem. E eles sentavam lá, né? Então, há um limite muito demarcado ainda entre a sociedade branca e a sociedade negra. E de tudo isso que você falou, eu preciso compactuar que Caderno de Memórias é um livro importante, sim, né? Eu amei ler o livro, tenho certeza de que os alunos também amaram ler o livro, né? Essa escolha da URGS, ela foi num momento muito feliz, né? Feliz, entre aspas, né? Quando nós falamos feliz... Eu fiquei feliz, tão feliz... Mas você ficou, eu sei disso. Então, parece que as coisas, a arte, com todo o seu caráter propositivo que tem, a literatura, né? Ela coloca as coisas de algum modo no seu lugar. Ela é o caminho. Eu sempre brinco com os alunos, olha, hein? A arte é caminho sem volta. Olha, quando fazemos as coisas de coração, elas vão ter ao lugar certo, sabe? Eu faço muitas coisas assim de coração. E elas vão lá, chegam ao lugar certo. Chegam sim. Isabela, posso trazer mais a última pergunta de uma aluna? Claro que sim. Tá bom, para a gente então ir caminhando aqui para o encerramento, né? É uma pergunta da Cíntia Fantin. Isabela, em sua narrativa, você não comenta muito acerca de sua relação com sua mãe. Apenas descreve ela como uma figura impositiva que preza pelos hábitos de brancos. Como era a sua relação com ela? Você precisa de ler o livro a seguir chamado A Gorda para você perceber qual era a minha relação com a minha mãe. No livro A Gorda, a relação com a mãe é muito... Olha, é muito trabalho. A minha relação... Eu fiquei sem imagem. Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Ok. Esta foto que eu vos mostrei há pouco é muito... vocês estão a ver a minha mãe a compor os meus cabelos? A minha mãe que está a compor os meus cabelos. Uhum.
A minha vida foi muito isto, a minha mãe sempre a dizer, tu não estás bem, tens de estar despenteada, eu vou compor os teus cabelos. E a minha relação com a minha mãe foi sempre complicada, porque ela foi uma boa mãe, sempre cuidou de mim. Eu sou filha única, eu não tenho queixa a apresentar sobre os meus pais, sempre fui muito bem tratada, mas era uma relação castradora, muito castradora. Mas a minha mãe não é um alvo no caderno de memórias coloniais, porque a minha mãe não era igual ao meu pai. A minha mãe controlava muito o meu pai. A minha mãe tentava muitas vezes a minha mãe controlou o meu pai e disse não sejas assim, não faças isso. A minha mãe não é alvo da minha guerra política. Ela não é tão colonialista como meu pai. Ela é colonialista, mas somos todos um pouco colonialistas, mas ela não era como meu pai. Portanto, ela não é protagonista deste livro. Ela é protagonista do outro a seguir. Era uma relação complicada, mas eu também sempre fui uma filha difícil, uma filha que não é obediente, que pensa pela sua própria cabeça, embora tenha sido uma filha com poucos vícios, sabe? Aqueles vícios que dão problemas aos pais, que é fumar, drogas, comportamentos sexuais. Sempre fui muito bem comportada, mas sempre fui livre demais na minha cabeça. E isso foi um problema para eles, a ser livre demais na minha cabeça. Bom, por enquanto aqui não, deixa eu dar uma olhada aqui, mas a nossa diretora, a professora Ana, gostaria muito de conversar um pouquinho com você. Claro. Eu vou dar um... Ah, tá, mais uma pergunta, só um pouquinho. Vamos então, mais uma perguntinha antes de ela entrar. É uma pergunta do meu aluno Rodrigo de Lima. Isabela, gostaria que você comentasse a frase do Nelson Mandela: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, as pessoas aprendem a odiar. Totalmente verdade. Totalmente verdade. Você pega em 10 crianças, põe 10 crianças na mesma sala, e elas vão brincar umas com as outras, vão se amar, vão adorar. Não existe cor da pele para uma criança. No máximo, elas podem olhar para a tua pele é mais escura, a minha é mais clara, a tua é mais bonita, mas é com uma total inocência. Toda esta coisa horrível do racismo é uma construção cultural, é uma lavagem cerebral que nos é feita a todos nós, É inaudito, é insuportável, isto tem de acabar, isto precisa mesmo acabar. No Brasil é muito visível isso, muito visível. E a sua pergunta é, sim, as pessoas aprendem a odiar, as pessoas não nascem odiando, isso não existe. Eu lembro-me, todos nós aqui nos lembramos de ser crianças, todos nós nos lembramos de ser crianças, antes de a sociedade ter enchido a nossa cabeça de lixo, de mensagens que nós queremos ignorar, mas não conseguimos ignorar totalmente. E por isso é que fazemos discriminação positiva, que é uma coisa da qual eu me culpo imenso. Mas, enfim, eu tento fazer o meu melhor. É nosso papel, todos nós tentarmos sermos melhores, né? Acho que primeiro para nós e desdobra-se para os outros, né? Diretamente. Deixa eu ver agora se está tudo pronto aqui.
Diretora Ana! Tudo bem, pessoal? Isabela, uma honra te ter conosco. A gente está muito feliz que esse projeto deu certo. Agradecer em especial a Francine e o Marcelo por tornarem possível essa live. A gente está muito feliz, eu estou aqui emocionada, me identificando com muitas situações. Então, com essa função de diretora, eu queria, então, em nome de todos os professores, todos os alunos, toda a equipe, agradecer muito esse projeto, que foi possível com a idealização da professora Francine e com o apoio todo tecnológico do Marcelo, foi extremamente importante, e dizer que a gente tem muita gente te assistindo, inclusive uma portuguesa muito querida, uma amiga muito querida, que mora no Brasil, mas é de Ponte de Lima, e que com certeza vai entrar em contato contigo também, muito amiga da Fran também, e que deve estar assistindo essa live com a sua família, e que vai, uma hora, te mandar alguma mensagem. Dizer que a gente quer muito te ver em Paraty, se for possível, alguns alunos vão na Flip, ou em outros momentos que o destino deixar a gente se encontrar. Quando tu fala que o coração, que pelo coração as coisas acontecem, quando nós fomos, em 2013, o CETEC teve a nossa escola fez um trabalho chamado As Áfricas, e nós, por uma conta de uma situação de um preconceito que aconteceu, a gente entendeu que os alunos deveriam estudar mais esse continente, porque o que se conhece não se tem tanto preconceito. Nós subimos a favela no Rio de Janeiro, e nessa subida eu vi uma placa escrita: cada coração é uma célula revolucionária. E eu não sei a autoria, né? Mas é o meu perfil no Face, e eu acredito muito nisso. Eu acho que com o coração a gente acessa as pessoas, com amor a gente acessa as pessoas. Às vezes meio demorado, água mole em pedra dura, mas a gente tem um carinho muito grande por todos os nossos alunos, por todos os nossos professores, e essa tua live fechou a nossa semana com chave de ouro. Uma semana, tu já comentou, uma semana triste para nós, quando nós temos esse fato do George Floyd, nós temos o caso do menino Miguel, né, numa situação completamente revoltante, né, mas tenho certeza que esses jovens que a gente está convivendo, que são alunos da Fran, que são alunos de todos os nossos professores, e que agora têm a honra de te ouvir, com certeza se sentiram identificados com essa mensagem. Milhões de obrigada, Fran, Marcelo, a todo mundo. Muito obrigada. Ana, eu quero dizer que eu é que me sinto agradecida pela possibilidade de falar para tanta gente, de poder chegar a tantos corações de novo. Para mim é um privilégio muito grande, é mesmo muito importante para mim poder chegar a vocês. É para isso que eu vivo. É para poder chegar aos outros, é um sentido de vida. E quero dizer, Francine e Ana, sempre que vocês precisarem de mim, com a ajuda do Marcelo ou sem a ajuda do Marcelo, vocês dizem e nós entramos em live para que os alunos possam sentir-se motivados e fazer perguntas diretas. Eu estou sempre disponível para as escolas, sempre, sempre. Podem sempre contar comigo. A gente que agradece. Eles são o mais importante. Eles são. A gente acredita muito nisso, Isabela. Muito mesmo. Eu também acredito muito nisso. Porque a entrar em sala de aula... pode falar. Não, você primeiro. Entrar em sala de aula, para mim, é sempre um dia em que eu vou poder mudar a história. Eu acho que o professor carrega muito. Hoje eu vou mudar a história. E hoje de manhã, quando comecei as aulas remotas, em que os conheço pouco e os vejo por uma tela, eu pensei, hoje eu vou falar sobre o racismo estrutural. Hoje eu vou dizer que é preciso não negar o racismo. Daí é o dia que tu vai querer mudar a história. E todo dia é assim, todo dia a história vai mudando. Eu fui professora durante 30 anos. É uma profissão linda quando nós amamos os outros. E eu senti muitas vezes ao longo do meu exercício como professora que houve momentos em que eu mudei o mundo. E você já sentiu isso? Você Com certeza.
Com certeza. Momentos em que nós conseguimos mudar alguma coisa. Isso é muito bom. Eu acho que eu quero muito que o futuro seja melhor. O que eu ia dizer há pouco é o presente é um tempo difícil, mas o passado foi mais difícil. Já há algum progresso. E o progresso que há é nós estarmos aqui falando hoje, livremente, porque no passado essa possibilidade não existia. Portanto, estarmos falando livremente, termos a possibilidade, haver leis que antigamente não existiam sequer. Portanto, estamos mal, mas já se deram alguns passos. E eu quero que mais passos sejam dados. Por isso, eu quero falar muito, quero trocar muitas ideias, quero passar o meu testemunho, quero que me façam perguntas. Eu estou disponível para falar convosco e para responder a perguntas. Contem comigo, contem com a minha verdade, com o meu coração, com o meu amor, sempre. Contaremos. Você quer encerrar, Profiana? Não, de jeito nenhum. Esse trabalho é mérito todo teu. Só tinha que agradecer a Isabela em nome de toda a comunidade, mas esse encerramento é teu, Fran, e do Marcelo. Posso encerrar, então, com um trecho da sua narrativa, Isabela? Com certeza. Então, tá bom. É o capítulo 47, acho que depois do capítulo 51, é um dos capítulos em que eu chorei e me emocionei bastante. Vou tentar não chorar agora. Ai, o meu corpo foi uma guerra. Era uma guerra, comprou todas as guerras. O meu corpo lutava contra si, corpo a corpo. Mas o corpo do meu pai era grande, pacífico. O corpo do meu pai era dele e valia a pena. O seu corpo era o do outro que estava em mim, mas sem guerra. Redondo, macio, arranhado, o corpo do meu pai dava-se ao riso, às cócegas, ao meu corpo. O meu pai tinha os pés rosados de uma pele muito branca e quebradiça que escamava. Dizia que era filária e que não lhe puxasse as peles. A minha mãe não me deixava andar descalço por causa da filária, que dava muita comichão, e seria preciso queimar a pele com gelo até o osso. O meu pai tinha nos pés umas escamas como massa folhada. Olha a sensação que eu desejaria puxar e comer. A carne do meu pai era doce. A pele do meu pai era morna e morena. Os seus pés eram bem acabados, cheios com os dedos desenhados ao pormenor, com uma escultura do Renascimento e as unhas redondinhas, transparentes, brilhantes. A hora da sesta de domingo, quando eles se deitavam, eu não tinha que fazer, a não ser brincar com o piloto, que a prima da Tigusta envenenou numa aldeia da Extremadura anos mais tarde. Eu nem vou continuar lendo, mas eu quero lhe dizer que o amor ainda, ele é maior. Você conseguiu sustentar duas coisas difíceis nessa narrativa, que é uma luta política, mas uma luta pelo amor do pai. A narradora luta por esse amor até o final. E hoje nós, muitas vezes, nos vemos muito divididos entre as nossas famílias que pensam muitas vezes diferente da gente, né? E eu tenho me deparado com amigos, até mesmo, né, eu preciso dizer, a minha família que pensa politicamente diferente de mim, alguns, como é difícil equilibrar o amor, né, e as nossas questões ideológicas. E a narradora passa pelo processo, ela ama, depois ela percebe, e ela sente raiva, ela perdoa e volta a amar.
Mas tudo isso demorou muito tempo a acontecer. Muito tempo. Esse tempo é necessário, né, Isabela? Esse é preciso. É preciso deixar passar o tempo para acalmar as emoções fortes. Tudo isso demorou muito tempo, mas essa é a alquimia do livro. É exatamente o equilíbrio entre o amor e a raiva. E a narradora conseguiu muito bem fazer esse equilíbrio, manter o amor intacto e manter a raiva intactas. E esse equilíbrio funciona. É a alquimia desse livro. Com certeza. Você leu esse livro com muita atenção. Mas Olha, muito obrigada. Muito obrigada por essa leitura. Que bonito. Você apanhou ali. Eu que agradeço. Você tem muita sensibilidade estilística. Você sente o estilo. As questões de estilo você apanha. Obrigada. A gente tenta, né, como professora de literatura, escavar o texto e encontrar aí todas essas características próprias do texto literário. Isabela, eu tenho vontade de não terminar, mas a gente sabe que está tarde. Eu quero te agradecer imensamente mesmo. Esse é um texto que eu ainda vou trabalhar no segundo trimestre no CETEC, é um texto que eu vou trabalhar no Sapiens, no curso de leituras obrigatórias. Vai ser, com certeza, uma narrativa muito frequentada. E fica aqui o nosso convite para, quando todo esse apocalipse acabar, você vir até o CETEC e nós fazermos um grande evento em torno de caderno de memórias e um encontro muito intenso com os nossos queridos alunos e com a literatura. Bota isso para circular, menina. Boto! Mas eu boto sim! Com certeza. Um grande abraço, um grande beijo para todos os que estiveram ouvindo e vendo. Foi muito bom estar convosco. Espero estar convosco muitas vezes no futuro. Muito obrigada e muito boa noite. Também esperamos. Boa noite, Isabela. Tchau. Até a próxima.